Altitude FM. Bom dia, estamos no podcast Diálogos Acessíveis, um projeto da ADM Estrela cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, para falar hoje especificamente sobre emprego e inclusão. Em Portugal, apesar dos avanços legais e sociais, o emprego das pessoas com deficiência continua a revelar desigualdades estruturais significativas. Os dados mais recentes mostram-nos uma realidade, de certa forma, preocupante. O meu nome é Ângelo Miguel Barata, eu sou responsável pelo Centro de Apoio à Vida Independente da ADM Estrela. O meu nome é Lourdes Monteiro, sou técnica superior no Instituto de Emprego e Formação Profissional, atualmente a exercer funções de diretora adjunta do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda. O meu nome é Ana Couto, eu também integrei recentemente o Centro de Apoio à Vida Independente da ADM Estrela, mas acho que hoje nesta conversa estou também aqui na qualidade de colaboradora na área artística, no teatro, no cinema, e para falar um bocadinho da temática proposta. Muito bem. Antes de passar aqui a palavra para as convidadas, eu gostava de lançar aqui alguns dados estatísticos que podem ajudar aqui na nossa conversa. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2023, apenas 28% das pessoas com deficiência em idade ativa estavam empregadas, enquanto que na população sem deficiência essa taxa é de 73%, ou pelo menos em 2023, 73%. Também ao nível da inatividade se verifica que a taxa de inatividade, ou seja, pessoas fora do mercado de trabalho, é superior a 60% entre as pessoas com deficiência. E o que se verifica é que uma parte dessa inatividade não resulta da incapacidade da pessoa para trabalhar, mas sim de algumas barreiras sociais, estruturais e atitudinais. Eu acrescento só aqui mais um dado, que é programas como o emprego inclusivo, as cotas para o setor público, a lei número 4 de 2019, e os apoios à contratação são instrumentos relevantes, mas a sua aplicação parece continuar desigual. E as pessoas com deficiência, o que os dados mostram é que continuam a tender a ter remunerações abaixo da média. Pergunto-lhe, Lourdes, que perspectiva é que pode acrescentar sobre estes dados? O que eu posso dizer é que o Instituto de Emprego e Formação Profissional, enquanto instituto público, desde a sua gênese e a origem do Instituto de Emprego já vem da década de 60 e foi solidificando depois com a criação de uma rede de centros de emprego e formação profissional, teve sempre uma atenção na questão da reabilitação. A reabilitação é o nome que normalmente nós designamos os programas todos que visam a integração das pessoas com deficiência ou incapacidade. E esta atenção surge logo na década de 70 com a criação do primeiro centro de reabilitação, que é o Centro de Reabilitação de Alcoitão. Portanto, nós dizemos no Instituto de Emprego sempre que o Instituto de Emprego tem a missão de executar as políticas de emprego e formação e reabilitação. Portanto, foi sempre e teve sempre no nosso ADN esta atenção dada às pessoas com incapacidade e deficiência. A este respeito dizer que, obviamente, o Instituto de Emprego e Formação Profissional não executa as políticas de emprego sozinho. Para isso tem, por exemplo, no início da década de 90, em 1991, celebrou um acordo com a CERSI Gaia e com a Associação de Deficientes das Forças Armadas e é criado o primeiro centro protocolar, que é o Centro de Reabilitação Profissional, anteriormente mais conhecido por Centro de Reabilitação Profissional de Gaia e que tem uma abrangência a nível nacional, atualmente com uma delegação em Coimbra, o que é muito importante, tendo em conta a proximidade aqui do interior, portanto é essa a estrutura de Gaia. Temos também, com uma cobertura a nível territorial, dos centros de recurso. E os centros de recurso também são estruturas muito importantes porque complementam, no fundo, a atuação do Instituto de Emprego. Como centros de reabilitação, centros de recurso, nós na nossa área de intervenção temos a CERSI,
temos a ABPG, que é a Associação de Beneficência Popular de Gouveia, e temos, e colaboramos muito, até devido à sua dimensão nacional, com a ACAPO e com o CRPG. Portanto, isto para dizer que o Instituto de Emprego não executa as medidas sozinho, obviamente, e até tem parceiros na execução destas políticas de emprego e formação e, portanto, que permitem executar uma série de instrumentos e medidas que facilitam quer a qualificação, quer a integração no mercado de trabalho. Considera que esses instrumentos são suficientes? Eles já estão criados? É assim, sim. O que eu posso dizer é que esta solidificação em termos das políticas, e até veio reforçada com a última lei orgânica do Instituto de Emprego e Formação Profissional, teve muito em conta estes públicos. Porquê? Porque até houve determinada altura em que a situação de desemprego estava a decrescer e então o Instituto de Emprego voltou-se muito para públicos com mais dificuldades de integração. E o decreto-lei, se me permitem, 290/2009, 12 de outubro, vem agregar num único diploma uma série de medidas e instrumentos dedicados exclusivamente para as pessoas com deficiência e incapacidade, que eu posso depois, de forma breve, também referir, e penso que será importante para quem nos está a escutar ou a ver, mais ou menos ter noção destas medidas. Agora, também considero que o Instituto de Emprego, como em qualquer política de emprego e formação, não executa sozinho. Obviamente tem a missão também de divulgar, de promover, de articular. E, por outro lado, existem também outros constrangimentos, obviamente, que têm a ver com as pessoas com deficiência e incapacidade, que leva a esta baixa taxa de atividade das pessoas com deficiência ou incapacidade. Isto não dizendo que nós todos não temos alguma responsabilidade, não é? Claro. Mas existem outros fatores que podem, por vezes, impedir as pessoas de entrar no mercado de trabalho. Eu aproveito, se me permite, essa deixa que a Lourdes está a acabar de lançar para envolver aqui também a colega Ana nesta conversa, para lhe perguntar à Ana se estaremos aqui a falar de uma dimensão, ou seja, se o problema não é tanto dos instrumentos, se não será tanto dos parceiros como a Lourdes falou, mas se poderá ser aqui um problema da representatividade das pessoas com deficiência, ou seja, a forma como as pessoas com deficiência são ou não representadas, entre outras coisas, nas artes, na cultura, nos mídia. Pensa que isso pode influenciar depois a forma como os próprios empregadores veem as pessoas com deficiência? Penso que sim. Penso que realmente acho que há aqui uma transição muito importante de ressalvar em termos daquilo que é o paradigma que de alguma forma pauta a maneira como entendemos a incapacidade, a deficiência. E tem a ver com a transição desse paradigma médico, que é muito centrado na incapacidade, na limitação, naquilo que é o problema, que é a doença, ou seja, muito a apontar para a falha, e aquilo que assistimos nos últimos tempos, e é um modelo paradigma que é muito importante, é para um modelo social da deficiência, e que tem a ver sobretudo em pôr mais o foco naquilo que são as limitações sociais e a falta de recursos, a falta de equidade, de igualdade no tratamento dos direitos que são direitos humanos e que, portanto, que deveriam ser universais e que não deviam focar na questão da limitação daí da deficiência. E pronto, e às vezes isto acarreta muitos mitos que depois também são transpostos para as artes e para a representatividade no meio artístico. Nós costumamos ver... Não, nós estamos muito habituados a ver corpos normativos, portanto, um corpo que dança, ou um corpo que canta, ou um corpo que atua, é um corpo normativo e, portanto, foge muito à regra nós vermos num palco alguém em cadeira de rodas ou... pronto, e então há aqui muitos mitos que é muito importante desconstruir. Eu acho que este espaço de comunicação e a comunicação social tem aqui um papel importantíssimo, porque devem ser eles também a pautar-se por... Exatamente, podcasts como estes e na televisão e tudo mais, porque acho que há um grande desconhecimento, não é? Aqui uma maldade intrínseca, acho que há muito desconhecimento de como abordar estes temas.
Eu tenho aqui, pronto, há aqui um trabalho de referência que eu gosto muito também de salientar, que é de uma associação chamada Acesso Cultura, e que até disponibiliza no site um recurso especificamente para os jornalistas e para a comunicação social de como abordar estas temáticas e como falar delas. E pronto, e há aqui muitos mitos, e às vezes a questão da empregabilidade e da inclusão passam muito por a ideia que as pessoas com deficiência e surdas não são pessoas ativas na sociedade. E pronto, isso muitas vezes acontece, mas acontece é porque não são criadas, não são respondidas às necessidades específicas, não é por não haver capacidade de serem ativas. E no meio artístico isso também é muito visível. Faz sentido para a Lourdes, por vezes, a cultura poder sim, ter uma... obviamente e todas as dimensões da vida humana, obviamente não só no emprego, mas na participação cívica. Nós vemos, por exemplo, também em termos políticos, portanto, nas associações culturais, na cultura, no teatro, nas telenovelas, obviamente, há sempre esta dificuldade em integrar estas pessoas, portanto, isto é transversal. Agora, nós também, quando analisamos a questão da deficiência e incapacidade, temos que ver também que ligada à deficiência e incapacidade, eu falo aqui da nossa zona de intervenção, existem outras problemáticas, que são a problemática da pobreza, a problemática de muitos jovens e adultos viverem em famílias com dificuldades em termos estruturais, de acesso. Portanto, existe baixas habilitações escolares, portanto, é uma problemática, ou seja, há muitas situações em que, para além da deficiência, existem outros fatores, obviamente, que intervêm. Estruturais, sim, às vezes a mobilidade. Exatamente. Uma aldeia, sim. Aqui no interior. Já a mobilidade é transversal às pessoas que vivem nas aldeias. Portanto, a uma pessoa que vive em cadeira de rodas, não é? Basta, muitas vezes, nós andarmos com um carrinho de bebé e vemos a dificuldade que é, portanto, as pessoas em mobilidade. E, portanto, tem que se analisar, ou seja, não podemos analisar só a questão da deficiência, nós temos que analisar quem são estas pessoas e, de facto, se formos verificar, ligadas à deficiência, existem outras problemáticas que dificultam a integração no mercado de trabalho. Há quem diga que alguns apoios sociais, às vezes, também dificulta, porque as pessoas vão optar muitas vezes por prescindir de alguns apoios sociais para a integração no mercado de trabalho. Portanto, temos que ver muitos fatores quando estamos a falar das pessoas, da integração das pessoas com deficiência e incapacidade. Entre esses fatores, focando-nos agora um pouco também naquilo que é a dimensão do empregador, a Lourdes, conhecendo os instrumentos que o Estado, nomeadamente o IFP, dispõe para poder apoiar a contratação de pessoas com deficiência, e tendo em conta a multiplicidade de fatores externos, creio que já temos então os instrumentos suficientes? Olha, sim, eu penso que temos, porque dando assim uma panorâmica geral dos instrumentos, nós temos na área da reabilitação, em primeiro lugar dizer que todas as medidas de emprego têm sempre, regra geral, uma majoração quando estamos a falar de pessoas com deficiência e incapacidade. Uma medida normal de apoio à contratação, uma medida de estágios, portanto, sempre que existe a integração de uma pessoa que tenha uma incapacidade, portanto, existe sempre uma majoração em qualquer medida de emprego. Para além disso, as medidas específicas e direcionadas na área da reabilitação são medidas que, no meu ponto de vista, abrangem quase todas as áreas e, portanto, que são trabalhadas sempre articuladamente. Eu, para vos dar mais ou menos falar um bocadinho como é que é a nossa intervenção em termos dos serviços públicos, nós temos nos centros de emprego há sempre um interlocutor na área da reabilitação. Portanto, uma pessoa ou um candidato que se dirige ao serviço é sempre direcionado para a colega que trabalha, que é o interlocutor, portanto, na área da reabilitação e que estão na página até do Instituto, portanto, as pessoas têm acesso aos interlocutores dos diferentes serviços de emprego. E a primeira intervenção que é feita, antes de ser definido o plano pessoal de emprego, porque o plano pessoal de emprego é um instrumento que é definido a todos os desempregados, antes de ser definido é sempre encaminhado, pedimos ao centro de recurso mais adequado, normalmente aqui é a CERSI, dada a proximidade, pronto, aqui aguarda, enquanto que o serviço de ceia recorre mais à ABPG. Portanto, é sempre encaminhado para o centro de recursos fazer a avaliação
Muitas vezes as pessoas já têm até o certificado multiuso, mas isso não nos diz se a pessoa para determinada função tem essa incapacidade ou não, ou pode prejudicar em termos da sua incapacidade. Portanto, é sempre encaminhada para o centro de recursos que faz a avaliação e informa também das grandes possibilidades que o candidato tem. Portanto, é sempre feito esse trabalho, que é o chamado IAOC, e depois os centros de recurso também nos prestam serviço de apoio à colocação. No fundo nós atribuímos um apoio financeiro, obviamente, neste processo às entidades, e depois, juntamente com as entidades empregadoras, eles conseguem identificar aquelas que poderão também integrar essas pessoas. E depois, nós, Instituto de Emprego, depois de ser feita esta avaliação, que é muito importante em termos das incapacidades funcionais e das capacidades que tem para determinado posto de trabalho, nós vamos encaminhar ou para estágios. Normalmente, antes de um estágio, houve uma qualificação, que é uma das medidas também do Instituto de Emprego, é o apoio à qualificação. A ADM desenvolve essas ações de formação, podem ser ações de formação inicial para desempregados ou ações de formação contínua para trabalhadores das entidades que tenham incapacidade. Portanto, existe esse apoio que as entidades também se candidatam para desenvolver formação, e aqui na nossa área também temos várias entidades que desenvolvem formação, portanto, para pessoas com deficiência e capacidade. A seguir, normalmente, não quero dizer que seja sempre esse o percurso, Sim. mas normalmente existe um estágio, ou seja, a pessoa integra um estágio de inserção. Os estágios de inserção, regra geral, em linhas gerais, distingue-se dos outros estágios por serem estágios mais longos, são de 12 meses, são estágios em que o período de candidatura está sempre aberto, enquanto que as outras têm períodos fechados de candidatura, e existe um apoio financeiro. Portanto, em termos dos apoios financeiros, a pessoa com deficiência e incapacidade tem direito, como nos outros estágios, ao subsídio de alimentação, neste caso tem direito ao subsídio de transporte, já devido à dificuldade muitas vezes de mobilidade, o seguro, e tem uma bolsa de formação em função do nível de qualificação. Também distingue-se dos outros estágios porque nestes estágios não é obrigatório um nível mínimo de qualificação. Suponhamos alguém que não tem ou tem a escolaridade obrigatória, pode fazer um estágio de inserção. Depois existem outras medidas que são sequenciais e que têm a ver já com os apoios. Sim, trabalho, exatamente, eliminação das barreiras arquitetónicas, exatamente. Como o tempo é curto, eu gostava de lançar aqui uma questão que é um desafio grande para vocês, não me levem a mal, mas então como é que invertemos estes números, como é que melhoramos estes números? Como é que acham que podemos fazer esse caminho? Olha, o trabalho faz-se caminhando. Aqui quando eu entrei para o Instituto de Emprego, por exemplo, eu vou dar um dado, nós temos uma medida que tem um impacto muito positivo nas pessoas com deficiência e incapacidade, que é o emprego apoiado em mercado aberto, que é uma medida de apoio à contratação especificamente para as pessoas com deficiência, em que nós apoiamos, portanto, a remuneração do trabalhador, e os encargos para a segurança social, subsídio de férias e subsídio de Natal, em função da incapacidade do trabalhador, e esse emprego apoiado em mercado aberto normalmente é celebrado por 3 anos e é prorrogado até se manter a incapacidade. Não mantendo, era ótimo, não é? Portanto, e deixa de estar integrado nessa medida. E eu posso dizer que aqui, por exemplo, quando eu entrei para o Instituto de Emprego, poucas câmaras, não vou referir, mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho orgulho de dizer que no Serviço de Emprego e Formação Profissional da Guarda, todas as câmaras têm um emprego apoiado em mercado aberto. E foi muito difícil no início, e tem mais do que sensibilizar, porque para eles não compreendiam como é que podiam celebrar um contrato sem ser pela contratação pública. Pronto, só esse aspecto, essa formalidade era muito difícil para os empregadores. Exatamente. Nós, Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda, obviamente pode ser uma gota no oceano, temos mais de 100 pessoas envolvidas no emprego apoiado em mercado aberto. Portanto, obviamente que há muito mais trabalho a fazer, mas para nós estes números deixam-nos orgulho. Sim, exatamente. Pronto. Ana, o que é que lhe traz dizer? Pois, relativamente a medidas de emprego, não é propriamente a minha área. Eu se calhar aqui falo de uma forma um bocadinho mais genérica. Eu acho que é muito importante esbater aqui as barreiras de conhecer,
porque o importante é a gente também conhecer as necessidades. Eu acho que há aqui muito pudor em falar da deficiência, em envolver as pessoas que estão diretamente, que são aqui os atores principais, terem voz, terem capacidade de serem tratados de uma forma igualitária e quantitativa. Portanto, não há aqui, acho que é muito importante criarem estas medidas, são extremamente importantes, e ainda bem que as existem nesta vertente de discriminação positiva, porque sim, é preciso havê-lo, há um longo caminho a fazer, mas eu acho que é importante também pensar no poder das palavras, na forma como se representa as pessoas com deficiência e surdas, e acho que realmente aqui a cultura, os meios mais mainstream, os mídia têm aqui um papel muito, muito importante a fazer, e acho que é isso, acho que é importante quebrar estas barreiras, falar com as pessoas, sondar as necessidades e dar aqui viva voz, dar voz, acho que é... Eu, se me permite concluir, é só para acrescentar, porque muitas vezes existe a ideia que são os grandes grupos económicos, e existem grandes grupos económicos que integram pessoas com deficiência e incapacidade, no âmbito, por exemplo, do emprego apoiado em mercado aberto. Nós, inclusivamente, temos a marca inclusiva, que de 2 em 2 anos é lançada e as entidades candidatam-se e têm essa marca. Mas eu tenho que dizer aqui que as nossas integrações são em pequenas empresas, são em restaurantes, são em pastelarias, são em gabinetes de contabilidade. Portanto, porque é que a Ana dizia, é mais fácil conhecer. Essa relação se calhar é mais facilmente criada. Sim, com isto não quero dizer que os grandes grupos não tenham, até porque os recursos humanos obviamente fará esse levantamento, até por causa até devido à lei das cotas, não é? E as pessoas vão adquirindo ao longo da vida, nomeadamente os doentes oncológicos, incapacitados, e portanto... Mas dizer que são as pequenas empresas que recebem muitas destas pessoas que vêm da formação, da ADM Estrela, e que são integradas. E que muitas vezes as pessoas estão a ser atendidas por essas pessoas e que muitas vezes até nem se apercebem, e que fizeram evoluções enormes. Que eu conheço pessoas que iam aos serviços como desempregadas e que hoje vejo no mercado de trabalho e que são pessoas completamente diferentes. Ótimo. Acho que é importante, desculpe só esse parênteses, realmente da relação, e se calhar faz sentido o que se está aqui a dizer, que estruturas mais pequenas permitem esse trabalho de relação. E permitem também quebrar esta ideia do capacitismo, não é? Que a sociedade portuguesa, como outras tantas, vivem, não é? De tratar a deficiência muitas vezes em dois polos extremos, não é? Que tratamos a pessoa com deficiência ou como o super-herói da superação, e não acho que não devemos ir por aí, ou então com muitas vezes a ideia do coitadinho, que tem que ter aqui uma atenção também especial. Portanto, acho que é importante quebrar estes mitos. Direitos humanos. Exatamente, ver como direitos humanos, medir o poder das palavras e ter mais sensibilidade e mais cuidado para falar nestes temas. Ótimo. Minhas caras, agradeço imenso a vossa disponibilidade. Gostei imenso desta conversa. Poderíamos estar aqui 2 e 3 horas a conversar e a explorar melhor cada um dos pontos que foram aqui suscitados. Agradeço a quem nos ouve, a quem nos vê. Para mim foi um prazer, e portanto possamos dar cada vez mais voz às pessoas com deficiência. É pena que hoje não tenhamos aqui efetivamente uma pessoa com deficiência a participar connosco, mas que tenham, portanto, cada vez mais voz. É esse o nosso trabalho. O trabalho da ADM Estrela também é esse: dar voz às pessoas com deficiência, capacitá-las, e, como disse a Lourdes, o caminho faz-se caminhando, e espero que este podcast possa ter contribuído para despertar consciências, para estarmos todos cada vez mais sensíveis. Obrigado, portanto, a todos, em especial às convidadas. Eu agradeço também em nome do Instituto de Emprego, e já agora, já que temos esta possibilidade, dizer a todas as pessoas que nos vão ver e que tenham alguma incapacidade ou deficiência, ou qualquer cidadão, que se dirijam ao Instituto de Emprego, porque o primeiro passo é as pessoas informarem-se e saberem das medidas que existem, e portanto acho que é um meio importante este, e agradecemos em nome do Instituto de Emprego, está bem? Muito obrigada. Muito obrigada.